nós falamos sobre o processo de início da colonização americana e também, né, da autonomia que essas colônias inglesas na América elas desfrutavam. Durante muito tempo elas tiveram essa autonomia em relação à metrópole, e a partir do momento que a metrópole começa a rever essa condição das colônias, começa aí um processo de ruptura que leva ao processo de independência americana. Na aula passada nós vimos como se deu, né, lá os congressos, né, o Congresso da Filadélfia, o Congresso que discutiu, né, o processo de independência. E hoje nós vamos falar sobre após esse congresso, após a independência, né, após a guerra que houve entre as colônias americanas, as colônias inglesas na América e a Inglaterra, né, como se organizou o Estado americano, né? Então vamos lá. Do processo de guerra, né, com a formação de uma confederação até a Constituição. Durante a guerra contra a Grã-Bretanha, né, os 3 novos estados se organizaram em torno de um único governo, né, e essa união ela foi estabelecida por meio de artigos de um documento chamado de Confederação, que teria a validade até que a Constituição fosse elaborada, a Constituição do país. Essa confederação se deu pelo fato de que as colônias elas precisavam se unir força para lutar contra a metrópole, né, que era muito mais poderosa, tinha muito mais recursos do que a colônia. Então, essa confederação, né, esse documento, ele assegurava a autonomia dos novos estados e atribuía ao Congresso os principais poderes do governo central. Ou seja, dentro dessa confederação não tinha a figura de um presidente da República. Quem ficaria encarregado de fazer essa mediação entre as colônias, de administrar, seria o Congresso, né, montado ali com representantes de todas as colônias. O governo, né, esse governo do Congresso, durante o período da Confederação, ele vai ter uma série de dificuldades para unir essas ex-colônias. Por quê? A forma como elas foram fundadas e se desenvolveram de maneira autônoma, nenhuma delas queria abrir mão da liberdade que tinha. Inclusive, muitas delas, nesse período, começam a ter a sua própria moeda, criar a sua própria moeda, as suas próprias leis, e, inclusive, as suas próprias milícias armadas para defender o seu território. Só que tinha uma coisa que era um interesse comum entre elas, que era o interesse de manterem-se independentes. E se elas mantivessem fragmentadas, cada uma por si, ficaria muito fácil para a Inglaterra não permitir a independência, né? Elas perderiam a guerra contra a Inglaterra. Então era necessário unir forças, né? Só que eles começam a perceber que não era possível fazer isso sem um governo central. E aí que a Constituição ela vai ser concluída apenas em 1787 e vai trazer um modelo adotado, um modelo federativo, né, que garantia a autonomia das colônias, né, a autonomia administrativa, cada colônia poderia criar suas próprias leis, ter o seu próprio administrador, ter a sua própria casa legislativa, né, mas teria aí um poder, né, elas estariam submetidas a um poder federal, né, que tinha ali um exército único, né, então há uma modificação entre o conceito de confederação, né, no momento da guerra, que não dá muito certo por conta das liberdades que essas colônias detinham, e o modelo federativo que foi adotado após a Constituição, que garantia um poder de um governo federal com um exército que fosse nacional, né, e uma Constituição com os principais, que é a principal lei do país, né, uma Constituição também nacional, que englobasse as 13 colônias, e assim unidas, elas ficariam um país. Daí surge aí o nome do país Estados Unidos, né?
porque são vários estados unidos em torno de uma única Constituição. Estados bem autônomos, continuam sendo até hoje, inclusive, muitos desses estados, as leis às vezes são totalmente diferentes. Tem alguns estados desses que têm pena de morte, por exemplo, e em outros não tem, não adotou a pena de morte, porque eles são autônomos para fazer isso. O texto constitucional também estabeleceu a divisão do Estado em 3 poderes, né, o poder executivo, legislativo e judiciário, né, aquele princípio iluminista que nós vimos lá, do Montesquieu. O poder executivo ele é exercido pelo presidente da República, o legislativo, né, ele foi dividido em 2 câmaras, a do Senado e a Câmara dos Representantes, né, que a gente vê uma semelhança muito grande aqui com o nosso modelo também, que foi, entre aspas, assim, copiado do modelo americano, e o judiciário, que era conduzido pela Suprema Corte, né, que também é o nosso caso, né, o nosso Poder Judiciário, ele é comandado pelo Supremo Tribunal Federal. A Constituição estadunidense, ela redigida naquela época, ela continua em vigor até hoje, né? Ela foi acrescida até o momento por 27 emendas, o que mostra uma diferença entre os americanos, as instituições americanas e a gente, né? No Brasil, desde a proclamação da República, nós tivemos diversas constituições. Tivemos a primeira, que foi em 1890, na década de 1890, tivemos outra em 1934, tivemos outra em 1937, 1946, 1968, 67 e 1988, ou seja, estamos na 6ª Constituição. Veja que desde aí há mais de 200 anos, quase já indo para 300 anos, os americanos fizeram 27 emendas à Constituição dele. O que é uma emenda? É uma modificação ao texto constitucional. Não sei se vocês acompanharam, mas recentemente teve um debate grande na sociedade brasileira sobre a questão que alguns estavam querendo o retorno do voto impresso. E para fazer isso precisava passar pelo Congresso, né, porque é uma emenda constitucional, uma modificação da Constituição. Não foi aprovado porque não teve a quantidade de votos suficiente, porque para ter uma modificação da Constituição tem que ter uma maioria de 2/3. Não é uma maioria simples, né? É mais da metade de votos. Tem que ter 2/3 dos votos do Congresso. E aí, no caso, não teve, não passou. O primeiro conjunto de emendas, né, ela foi introduzido na Constituição Americana ainda em 1789, né, ficou conhecido como Bill of Rights, que significa Carta dos Direitos. Essa emenda ela assegurava o direito à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, direito à liberdade de crença, liberdade de reunião em espaços públicos, o direito dos cidadãos de se revoltarem contra o governo. Né? E aí a gente vê que nesse processo de construção da nação americana, essa Constituição ela é elaborada com o propósito de afirmar e proteger os direitos dos cidadãos, né, com base, né, em ideais iluministas. No entanto, a noção de cidadania, a gente tem que abrir um parênteses aí para quem era que nesse momento era considerado cidadão. Né? Era apenas pessoas, né, indivíduos do sexo masculino, ou seja, as mulheres não entravam ali como pessoas que tinham cidadania, né? Tinha que ser pessoas do sexo masculino livres, porque tinha escravos também nos Estados Unidos, assim como aqui na América Portuguesa, brancos e que atuavam politicamente na sociedade. Apenas essas pessoas eram consideradas cidadãs. Nesse processo de guerra pela independência, né, no processo de unidade entre esse povo, esses estados, ex-colônias, tinham um grande problema que eram os interesses diferentes, né, e muitas vezes conflitantes entre aquelas colônias mais ao sul e as colônias ao norte, porque cada um tinha uma particularidade, né, em relação ao seu processo de constituição, ao seu processo econômico. E a guerra pela independência ela não foi capaz de promover, né, um sentimento de identidade nacional entre essas diferentes colônias, né, a ideia de que eles pertenciam à nação. E aí, só muito depois, né, com a elaboração de uma Constituição que continuou garantindo essa autonomia,
mas que evitou uma fragmentação do território, né, e aí um enfraquecimento diante da Grã-Bretanha, que foi possível estabelecer ali, né, um único território, né, os Estados Unidos da América, mas garantindo a autonomia dos estados entre si, apenas os unindo através de um exército, de alguns impostos federais para manter o governo federal e de uma constituição. A independência dos Estados Unidos, ela, do ponto de vista social e político, né, a gente tem alguns problemas. Naquele momento, ela não garante o fim da escravidão e nem incluiu os indígenas como cidadãos do novo Estado, né? Agora, nem os indígenas e nem os negros, nós vamos ver para frente a condição dos negros. Do ponto de vista político, ela foi revolucionária, porque com a independência americana que nasce a ideia de uma democracia moderna, que nós conhecemos, né, que é fundada nos ideais do iluminismo, né? Então, a experiência de independência americana, ela serviu de exemplo de que, para as outras colônias, né, da América, que elas poderiam, né, as colônias espanholas, a colônia portuguesa, que elas poderiam também lutar e sair do jugo da metrópole, né? Agora, para os povos que viviam dentro dos Estados Unidos, né, aqueles que não eram considerados cidadãos, né, os povos nativos, a independência, principalmente, a independência dos Estados Unidos, ela significou o aumento das invasões sobre suas terras, né? O governo americano ele vai autorizar empreitadas militares de colonos sobre as terras indígenas, né, principalmente daqueles indígenas que ajudaram o governo da Grã-Bretanha contra os colonos, né, mas também aqueles indígenas que lutaram ao lado dos colonos também tiveram as suas terras sendo invadidas por conta desse processo expansionista dos homens brancos sobre o território indígena. Então, a partir desse processo, os Estados Unidos vai expandir as suas fronteiras, né, que até então, eu mostrei para vocês aqui na primeira aula, as 13 colônias, elas estavam situadas à margem do Oceano Atlântico, e após o processo de independência, elas vão fazer um processo de interiorização e expandir até chegar ao Oceano Pacífico. A emancipação do país não mudou nada também a condição de vida do negro, né, que escravo, que vivia nos Estados Unidos. A escravidão ela vai ser mantida até quase 100 anos depois, só vai ser abolida em 1863. E por que é mantida essa escravidão negra? Porque a mão de obra escrava ela era essencial para o desenvolvimento das atividades econômicas, principalmente dos estados do sul, né? E aí isso revela o quanto que a independência americana ela foi um processo de elite, um processo elitizado. Ele não tinha ali um interesse de participação, aliás, tinha até um medo de que houvesse uma participação popular, né, que tinha muito escravo, muita pessoa pobre, e que essas pessoas pudessem começar a querer também uma maior participação política, né, se elas participassem do processo de independência, e assim tirar os privilégios que tinha essa elite que estava ali na condução política dos estados, dos novos estados americanos. Isso faz com que os Estados Unidos ainda sofram até hoje com a questão do preconceito, né, da desigualdade social. A gente vê, por exemplo, que os americanos, quando você observa os índices econômicos e sociais, a gente vê que os negros eles estão sempre em situações desfavorecidas, assim como aqui no Brasil, né, que são lugares que foram colonizados utilizando a mão de obra dos negros, né, que vieram da África. Então, hoje, os seus descendentes ainda sofrem ainda com essa herança de escravidão. Então, é isso. Temos aí as questões para vocês responderem da atividade. Na próxima aula, a gente faz a correção, certinho? Até a próxima aula.